Ao iniciar o Microsoft Word sem abrir um documento específico, a janela do programa que aparece exibe um documento em branco. Nós temos aqui nessa janela do Word alguns itens que vale a pena a gente destacar. Primeiro, a barra de títulos, que é essa barra que aparece na parte superior do aplicativo. Do lado esquerdo da barra de título, nós encontramos esse ícone do Word, que dá acesso ao menu de manipulação da janela. Ao lado dele está a barra de ferramentas de acesso rápido. Você pode personalizar essa barra clicando neste ícone com a setinha para baixo e escolhendo as opções que você deseja exibir ou ocultar na barra. Essa barra foi feita para você colocar aqueles comandos que você mais utiliza, porque eles vão ficar sempre visíveis para você. Ao centro da barra de títulos, nós temos o nome do documento atual e o nome do aplicativo. Do lado direito, nós temos os ícones padrão do Windows para minimizar, restaurar ou maximizar e fechar o aplicativo. Fechando o aplicativo, ele vai também fechar o documento que está aberto. Abaixo da barra de títulos, nós encontramos a faixa de opções. Ela ocupa toda a extensão da janela e ela permite que você localize rapidamente os comandos necessários para executar uma determinada tarefa. Ela apareceu na versão 2007 do Office, como uma forma diferente de acionar os comandos do Word. Na versão 2010, essa barra passou a ter a possibilidade de ser personalizada, bem como incluir uma tela nova dentro da guia arquivo. Essa tela nova agrupa os comandos de manipulação dos arquivos. A faixa de opções ela pode ser dividida em três partes. As guias, que aparecem aqui logo abaixo da barra de título, os grupos de comandos, que são agrupamentos de botões, e os botões em si, que executam uma determinada ação ou dão acesso a uma gama de opções para você poder trabalhar. Existem abas, chamadas abas de contexto, que só aparecem em determinadas situações. Por exemplo, quando você insere uma tabela, vai aparecer as ferramentas de tabela, duas abas especiais para os comandos que trabalham com a tabela. Da mesma forma, se você tiver com uma imagem selecionada, aparece o grupo formatar da ferramenta de imagem. Selecionando esse item, eu vejo comandos específicos para trabalhar com imagens. Mais adiante, nós vamos trabalhar com isso. Se você gosta de uma tecla de atalho, assim como eu, pressione a tecla Alt e o Word vai mostrar para você, associado aos itens possíveis na tela, algumas teclas que permitem acessar diretamente aquela opção. Por exemplo, a letra C abre a página inicial, a guia página inicial. Imediatamente, os botões da página inicial, da guia página inicial, ficarão disponíveis para você. Se eu apertar, por exemplo, o FF, eu acesso diretamente a seleção de fontes. É interessante observar que se eu pressionar a tecla Alt, eu ganho acesso à faixa de opções. Usando a seta do teclado, eu posso me movimentar dentro das guias e até dos grupos. Ainda na faixa de opções, observem os grupos. Alguns deles contêm um ícone chamado acionador da janela de diálogos. Ao clicar, eu consigo ter acesso à janela de diálogo que permite escolher várias opções relacionadas àquele grupo. Outros grupos possuem uma galeria de opções que permite você fazer uma seleção visual da formatação que você deseja. No canto direito da faixa de opções, encontramos o ícone que minimiza ou maximiza a faixa de opções. Ele oculta e mostra a faixa de opções. Vamos agora ao modo de exibição Backstage, também conhecido como guia arquivo. A Microsoft reuniu nesta guia várias informações sobre o seu documento. Nós encontramos no botão Informações diversas informações sobre o documento e algumas ações importantes, como proteger o documento, como verificar problemas, gerenciar versões e algumas informações importantes sobre este arquivo. Observe as outras opções. Aqui é permitido salvar e salvar como, abrir e fechar. A opção Salvar salva o trabalho atual. Na opção Salvar como, você pode salvar o seu arquivo com outro nome, preservando o original. A opção Abrir abre uma janela de diálogo para você escolher um arquivo já existente. E o Fechar fecha o trabalho atual. Na opção Informações, encontramos vários dados sobre o nosso documento e ainda podemos proteger o documento, checar problemas e gerenciar as várias versões. Na guia Recente, encontramos os arquivos que nós
trabalhamos nos últimos tempos. Na guia Novo, nós podemos criar um novo documento. Esse documento pode ser baseado em modelos já existentes, modelos que estão presentes no Office via internet, e podemos criar um documento em branco também. A guia Imprimir fornece uma visão de como o documento será quando impresso e permite selecionar várias opções de impressão: quantidade de cópias, qual a impressora você vai imprimir, opções desta impressora, se você vai imprimir todas as páginas ou algumas páginas específicas, quais as páginas você quer imprimir, imprimir em um lado ou em dois lados. Esta opção depende da impressora. Se a impressora aceitar a impressão automática nos dois lados, essa opção estará disponível aqui. Agrupado ou não. Na opção agrupado, eu imprimo o documento por completo antes de iniciar a próxima cópia. No desagrupado, eu imprimo todas as cópias da página 1, depois todas as cópias da página 2, depois todas as cópias da página 3 e assim sucessivamente. A orientação que eu quero utilizar, se é a orientação retrato, com aquela folha em pé, ou se é paisagem, com a folha deitada. O tamanho do papel, as margens do documento e quantas páginas por folha eu quero imprimir. No último item, configurar página, abre uma janela de diálogo onde eu posso fazer várias configurações de uma só vez. Salvar e enviar permite você enviar o seu documento por e-mail, salvar em algum local específico na internet, salvar no local para compartilhamento, publicar no seu blog, entre outros. O item Opções abre uma janela de diálogo para você poder personalizar o seu aplicativo. Nós veremos essa guia em detalhes mais adiante. Vamos criar um documento novo. Observe os modelos disponíveis. Vamos clicar nessa opção Modelos de exemplo. Observe os vários modelos que o Office oferece para você. Ao selecionar um modelo, ele é ampliado do lado direito da tela. Assim fica mais fácil você escolher um desses modelos para poder utilizar no seu trabalho. Clicando em Criar, o documento é aberto já naquele modelo. Agora basta você substituir os dizeres que estão aqui pelos dizeres do seu interesse. Ao clicar no botão Salvar, na primeira vez é aberta a janela do Salvar Como. E agora eu posso escolher o nome do arquivo, a localização onde eu quero salvar este arquivo e o tipo do documento. O padrão do Word é o DocX, que é um documento do Word 2010 e 2007 sem a presença das macros ou códigos de programa. Se eu quisesse salvar macros, então eu deveria escolher a opção DocM. Este é o documento habilitado para macros. Essa foi uma importante mudança que a Microsoft fez, pois separou os documentos que contêm macros dos documentos comuns. Isso significa que aqueles documentos que podem conter vírus são separados dos documentos comuns do Word. Se eu quero que este documento possa ser editado nas versões anteriores a 2007, então, ao salvar o documento, eu tenho que escolher o tipo adequado. No caso, documento do Word 97 a 2003. Observe que a extensão do documento imediatamente é alterada para DOC, que é o padrão dessa época. Ao salvar, o meu documento é percorrido pelo verificador de compatibilidade e os itens que não são compatíveis são informados. É possível que vários itens não estejam disponíveis na versão anterior, e aí eu posso ter uma alteração. Veja, a cor do documento aqui ficou prejudicada. E o Word incluiu aqui na barra de título o texto Modo de compatibilidade. Isso significa que este documento está trabalhando no modo de compatibilidade. Algumas opções e até comandos ficarão indisponíveis. É possível alterar a forma de visualização do documento. Você pode, por exemplo, reduzir o zoom aplicado à página de forma a visualizar mais de uma página de uma só vez. Ou aumentar a página para poder observar detalhes no que você está escrevendo. Além do zoom, você pode selecionar outras opções de visualização. Aqui à esquerda do zoom, veja. Elas são encontradas também na guia Exibição. Veja, são os modos de exibição de documento. Layout de impressão, leitura em tela inteira, layout da web, estrutura de tópicos e rascunho. O layout de impressão é um modo de exibição de um documento ou outro objeto
da forma como ele aparecerá quando for impresso. Então, quando você imprimir este documento, é dessa forma que ele será impresso. É dessa forma que ele vai aparecer no papel. Então, itens como os cabeçalhos, notas de rodapé, coluna e caixa de texto aparecem nas posições reais do documento. Use esse modo para ver como o texto, os elementos gráficos e os outros elementos que você utilizou serão posicionados na página impressa. A leitura em tela inteira é uma ótima opção para ver o documento, para ler o documento, porque ela oculta todas as barras do documento, de modo a você poder visualizar melhor os itens da página. A leitura em tela inteira oculta as barras do seu documento, facilitando a leitura em tela. O modo de exibição layout da web mostra o documento como ele é visto pelo navegador web. O modo de exibição de estrutura de tópicos vai mostrar o seu documento com seus títulos, subtítulos e textos, e permite que você aplique as ferramentas de níveis de títulos aos seus itens do texto. Nós vamos aprender essa ferramenta mais adiante. Finalmente, o modo de exibição rascunho. Ele é um formato mais simples, que permite você aplicar diversos recursos de produção de texto, mas não visualiza o texto como ele será impresso.